Sejam todos bem-vindos ao Grupo Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e hoje eu vou fazer a correção da prova de Teoria Geral do Processo. Uma prova simulada, é claro, né, pessoal? Vamos lá. Primeira questão, quais são os requisitos para um processo? Descreva cada um, explicando a falta desses requisitos, o que pode acarretar. Tá? Então, pessoal, primeira coisa, processo é um procedimento qualificado que tem são 7 requisitos. E eu vou explicar cada um deles. Primeiro requisito é, o processo é um instrumento com uma finalidade. É o primeiro requisito. Por que é um instrumento? Esse instrumento é um meio para se alcançar a resolução de um conflito, de uma lide. Essa resolução é alcançada através de uma sentença que é proferida pelo juiz. A finalidade principal é solucionar litígios de forma pacífica, aplicando a lei no caso concreto. Através do processo, o Estado oferece uma maneira organizada e legal para que as partes envolvidas na litígio ou no conflito possam buscar uma resolução. A função do processo é garantir que ao final seja proferida uma decisão justa com base nas provas e argumentos apresentados. Então, o primeiro requisito, o processo, o primeiro requisito dele é um instrumento com uma finalidade. Qual é essa finalidade? Buscar uma solução para um conflito. Qual que é o segundo requisito? Relação jurídica. Pessoal, quando a gente fala de relação jurídica, significa que dentro de um processo tem autor, réu, e vai ter um juiz para julgar aquela situação. Pode ter mais de um autor, mais de um réu, tá? Chama de consórcio lite, né? Mas não vamos entrar nisso agora. Segundo requisito, relação jurídica. O que é essa relação jurídica? O processo em si, ele envolve a criação de uma relação jurídica processual entre as partes essenciais. Quais são as partes essenciais do processo, pessoal? O autor, o réu e o juiz. O autor é quem busca o poder judiciário, é a pessoa que busca, que tem o direito de pedir uma ação para a resolução de uma lite, de um problema, de um conflito, ou até mesmo a proteção de um direito. O réu é quem está sendo chamado a responder a essa demanda, podendo ser responsabilizado ou não, vai depender de sua defesa. O juiz, por sua vez, é a figura imparcial. Essa jurisdição é provocada. É a figura imparcial responsável por aplicar o direito ao caso concreto e solucionar a lite, o conflito. Em certos casos, pessoal, é importante ressaltar, pode haver mais de um autor ou mais de um réu, formando um litisconsórcio. Essa é a palavra que agora me veio em mente. Essa pluralidade de partes é permitida quando há uma conexão entre interesses discutidos, tá bom? Aquele processo coletivo e etc. Terceiro requisito, vamos relembrar, eu falei do primeiro, o processo é um instrumento com uma finalidade. Segundo requisito, o processo envolve uma relação jurídica, autor, réu, juiz. Terceiro requisito, formalmente previsto. O que significa isso, pessoal? Formalmente previsto. Para que o processo seja legítimo, ele precisa estar formalmente previsto em lei. Tá? É o princípio da legalidade, né? Isso significa que o processo segue uma estrutura estabelecida por normas legais. A gente tem o nosso CPC, o Código Processual Civil, o Código Processual Penal e etc. E outras legislações aplicáveis. As regras determinam o procedimento a ser seguido em cada tipo de processo. Para quê, pessoal? Para garantir que todos os atos processuais tenham validade e respeite as formalidades exigidas. Essa formalidade é essencial para quê? Para legitimar, para ter legitimidade o processo. Um projeto sem legitimidade não tem segurança entre as partes. Falei que o processo é um instrumento com uma finalidade, envolve uma relação jurídica, formalmente previsto, tem que ser formalmente previsto em lei. E o quarto requisito, pessoal, permite o contraditório e a ampla defesa, que são princípios constitucionais.
O princípio do contraditório garante que ambas as partes envolvidas no processo, autor e réu, possam participar ativamente do processo. Então, quando você lembrar de contraditório, você lembra de participação de ambas as partes no processo, apresentando provas, questionando os fatos, argumentando sobre questões debatidas. Essa participação é o princípio do contraditório, é a possibilidade de cada parte ouvir o que a outra parte diz e responder, garantindo que ninguém seja condenado sem ter tido a oportunidade de se defender. Já a ampla defesa, pessoal, é uma garantia constitucional também, especialmente voltada para o réu, que deve ter à sua disposição todos os meios legais para se defender. Isso inclui o direito a um advogado, a produção de provas, a contestações das alegações da outra parte, do autor, entre outros pontos. O objetivo da ampla defesa é assegurar que o réu tenha possibilidade de influenciar o julgamento de maneira justa, com as mesmas oportunidades da defesa que o autor tem de acusar. Vamos para o quinto ponto, pessoal. Imposição da vontade estatal por um agente. O que significa esse quinto requisito do processo? Ao final do processo, o Estado impõe sua vontade mediante uma sentença, uma decisão judicial. Essa imposição é feita por um agente estatal. Quem é esse agente estatal? O juiz ou o tribunal. Como poder para resolver, esse poder para resolver o conflito e impor sanções é dado pelo Estado através do juiz ou um tribunal. A imposição da vontade estatal é obrigatória, ela é coercitiva e em muitos casos, se uma das partes não cumprir espontaneamente essa decisão, o Estado tem mecanismos para executar essa decisão, como a penhora de bens e outras medidas coercitivas. Isso garante a efetividade do processo e o respeito às decisões judiciais. Jurisdição é o sexto quesito. O que é a jurisdição, pessoal? Refere-se ao poder, quando você ouvir essa palavra, jurisdição é o poder conferido ao Estado através do juiz para resolver conflitos e aplicar a lei. Poder advindo ou conferido ao Estado através do juiz para resolver conflitos e aplicar a lei. A jurisdição é uma função estatal de dizer o direito, de decidir sobre os conflitos, sobre as lides, de interesse entre as partes, atuando de forma imparcial. O juiz exerce a jurisdição quando julga um processo, ele é provocado, o juiz não pode criar um processo por ofício, ele tem que ser provocado, tem que ter uma ação, proferindo decisões que têm a força obrigatória e que devem ser respeitadas e cumpridas por as partes envolvidas uma vez proferida a sentença. A jurisdição é, portanto, uma das funções essenciais no Estado no contexto do processo. Vamos à segunda pergunta, pessoal. A segunda pergunta é: fale se a norma é material ou processual nos seguintes tópicos. Os seguintes tópicos, você vai ter que saber se a norma é material. É importante falar que toda norma processual está no CPC, ou no Código Processual Civil, Código Processual Penal. Mas eu esqueci de falar uma coisa. Por que esses requisitos são cumulativos, pessoal? Que eu acabei de dizer. Os requisitos são cumulativos porque, para que o processo exista e tenha validade, é necessário que todos eles estejam presentes. Se não houver uma relação jurídica de autor, réu e juiz, não há como discutir um litígio. Se o processo não seguir formalidades previstas em lei, será considerado irregular. Se não for garantido contraditório e a ampla defesa, o processo será inconstitucional, consequentemente terá uma nulidade do processo. Se não houver a imposição da vontade estatal, que é a sentença proferida pelo juiz, o processo perde sua força executiva, e não terá efeito prático. Por isso que são requisitos cumulativos. Pessoal, vamos para a questão 2. A questão 2 é para dizer se determinadas frases são normas materiais ou processuais. Lembrando, pessoal, que normas materiais tratam de direitos e obrigações das pessoas em suas relações jurídicas. Elas regulam o conteúdo dos direitos e deveres. Então, as normas materiais são os conteúdos que existem nas normas. Sem elas, se não houver esse conteúdo,
das normas materiais, as leis não são efetivas, as normas não são efetivas, como o direito à propriedade, o direito à liberdade ou a aposentadoria. Normas processuais disciplinam o procedimento judicial, é o que está no CPC ou no CPP, conjunto de regras que organiza o funcionamento do processo, desde o início até o fim, determinando como os direitos materiais serão buscados ou defendidos em juízo. Vamos lá para cada pontinho para a gente distinguir se a frase é material, é norma material ou processual. Maria responde em liberdade. É norma material ou processual? A frase Maria responde em liberdade. Essa regra envolve uma norma material. Por quê, pessoal? O direito de responder ao processo em liberdade está relacionado com o direito à liberdade, previsto em normas materiais. Vamos prosseguindo o ponto. Por conta de ter um filho menor de 12 anos, a ré pode responder à prisão fechada do regime fechado para domiciliar por ter um filho de 12 anos. Qual norma, pessoal? Aqui temos também uma norma material, pois o benefício da prisão domiciliar com base na condição de mãe de menor de 12 anos está diretamente relacionado ao direito penal e às garantias da proteção à família e à criança. Material. Vamos para a terceira frase. João, ao ingressar com uma ação para conceder sua aposentadoria, foi informado que o réu foi citado para tomar conhecimento do processo. Qual material ou processual, pessoal? Esse tópico envolve uma norma processual, pois trata de um ato típico de procedimento judicial. A citação. A citação é um meio pelo qual se dá ciência ao réu a existência de um processo contra ele. Conceito de citação. E é um elemento essencial ao devido processo legal, que pertence ao campo das normas processuais. Vamos à quarta frase para a gente saber se é material ou processual. Maria, em uma ação contra o pai de seus filhos, recebe uma sentença na qual consta que o João deve pagar alimentos ao menor até o 5º dia útil do mês. Material ou processual? Aqui estamos diante de uma norma material. Por quê? A determinação do pagamento de pensão alimentícia envolve o direito material, pois regula a relação de obrigação alimentar entre pai e filho, estabelecendo os deveres do devedor de alimentos, a sentença até o final do processo, mas o conteúdo da obrigação a pagar alimentos é regulado por normas de direito substantivo, porque a norma material ela é substantiva, enquanto a norma processual ela é instrumental. Quinta frase. Após a audiência de instrução e julgamento, ambas as partes têm um prazo de 15 dias para fazer suas declarações finais. Material ou processual? Processual, pessoal, pois o prazo concedido para as partes para apresentar suas alegações finais é uma regra de procedimento e o procedimento define os prazos e isso é processual. Lembrando que prazos prescricionais são de natureza material, para você não cair em nenhuma pegadinha. Vamos para a questão número 3. Em um acidente de trânsito, questão número 3, João bate sua moto em um carro que virou sem dar os devidos sinais corretos. Após isso, entrou com uma ação pedindo danos materiais de R$2.000 e danos morais no valor de R$1.000. Em sua sentença, o juiz declara os danos materiais no valor de R$1.500, porém não determinou nenhum valor de danos morais, o qual não fundamentou o motivo nem mesmo explicou sobre os danos materiais. Vamos responder essa pergunta. Essa pergunta é o seguinte, pessoal. Percebe que aqui, ó, ele pediu R$2.000, certo? O juiz deu R$1.500. Com relação aos danos morais, o juiz não fundamentou nem observou o motivo, ele não analisou. Então é citra petita com relação aos danos morais. A expressão citra petita é um erro com relação à sentença, refere-se a uma situação em que o juiz deixa de analisar e decidir sobre todos os pedidos. Citra petita. Em outras palavras, o juiz não examina ou julga integralmente o que foi solicitado, falhando em abordar ou fundamentar um ou mais pedidos. Esse tipo de vício ocorre quando o juiz decide menos, citra é menos, do que foi pedido pelas partes autora, o que compete
a completude da prestação jurisdicional. Com relação a esse caso específico, ele pede 2.000, o juiz deu 1.500. Olha que interessante. Com relação aos danos materiais, o juiz não fundamentou a decisão sobre os danos materiais, o que caracteriza um problema de sentença. No entanto, ele decidiu sobre o pedido. Ainda que de forma incompleta ou insuficiente, porque ele deu R$ 1.500, a falta de fundamentação pode configurar um vício de nulidade. A falta de fundamentação. Mas não é citra petita, pois o pedido foi apreciado, ainda que parcialmente. Ele pediu 2.000, o juiz deu 1.500. A falta de fundamentação pode dar nulidade na sentença, mas não foi um vício citra petita. Agora, os danos morais, que nem foi analisado pelo juiz, o juiz não se manifestou sobre o pedido de danos morais, isso sim configura um claro vício de citra petita, pois João formulou um pedido de 1.000 a título de danos morais e o juiz se omitiu. O juiz não analisou, vamos colocar assim que fica mais fácil, senão a gente fica procurando palavra difícil e acaba errando tudo. Vamos lá. Perfeito, pessoal. Já resolvi a questão 3. Com relação a danos materiais, pode sim anular a sentença, porque o juiz não fez uma... Ele pediu 2, mas enfim, eu acho que nem anula a sentença aí não, porque o juiz, se ele não respaldou, fundamentou com relação aos danos materiais, está certo. Mas com relação aos danos morais, como ele não analisou, citra petita, sem mais delongas. Vamos para a questão 4. Maria ingressou contra João em uma ação de alimentos em favor do filho do casal, contendo 3 anos. Nessa mesma ação, Maria pede somente a pensão alimentícia, porém em sua sentença o juiz ordena a pensão alimentícia no valor de 1.200. Vendo que Maria não fez pedidos sobre a guarda do menor, o juiz determina para ajudar Maria nessa mesma sentença que o menor fique com o genitor, aos finais de semanas de 15 em 15 dias. Houve vício da sentença? Sim, houve. Houve sim. E o vício, sabe qual que é, pessoal? Extra petita. Vamos ver se é extra petita mesmo. Vamos analisar o caso. Maria ingressou com uma ação de alimentos, solicitando exclusivamente a pensão alimentícia para o filho. O juiz atendeu a esse pedido ao fixar a pensão no valor de R$ 1.200, o que está correto. No entanto, ao determinar de ofício, por iniciativa própria, a regulamentação de visita que não tinha sido pedida, fixando para a criança que ficaria com o genitor, o juiz, além do pedido original, ele ocorre num erro aí, porque Maria não pediu regulamentação de visita ou guarda, logo o juiz não deveria ter incluído esse ponto na sentença. Isso é um erro ultra petita, não é extra petita, é ultra petita. Por que ultra petita? Porque o juiz dá mais do que foi pedido. Maria pediu só a regulamentação da ação de alimentos. Ela não pediu a regulamentação de visitas. O juiz colocou a mais. Quando é a mais, é ultra petita. Se a parte não recorrer na decisão, o que acontece? Está isso na pergunta aqui. A sentença transitará em julgado, se não recorrer. Ou seja, ela se tornará definitiva. Isso significa que as partes terão que cumprir a decisão como foi proferida, inclusive a regulamentação de visitas que foi determinada pelo juiz, se não recorrer. Mesmo que tenha tido esse erro de ultra petita, que o juiz deu a mais do que foi pedido. Vamos para a questão 5, pessoal? Questão 5 é... Fale quais são os tipos de sentença, explique cada um, dando no mínimo um exemplo de cada. A gente tem a sentença declaratória, sentença constitutiva e sentença condenatória. Vamos falar primeiro da sentença declaratória. A sentença declaratória tem como objetivo reconhecer a existência, inexistência ou a modalidade de uma relação jurídica. Ela não impõe uma nova situação jurídica, nem altera uma situação existente, mas apenas declara o estado atual do direito. Nesse sentido, ela não cria, modifica ou extingue o direito, ela apenas confirma uma situação já existente ou pré-existente. Qual que é a finalidade da sentença declaratória? Esclarecer ou confirmar um direito de uma ação jurídica incerta, garantindo segurança jurídica às partes envolvidas.
ela tem o efeito de reconhecer ela tem o efeito de reconhecer uma situação pré-existente, sem qualquer efeito de modificação ou criação de novos direitos. Vamos dar um exemplo? Reconhecimento de paternidade. O juiz declara que João é pai de uma criança após análise de provas, sem que essa decisão por si só crie novos direitos ou deveres. Apenas declare algo que já existe. Por isso que ela é ex tunc. É algo que já existe, é pré-existente. Uma dívida. O autor entra com uma ação alegando que não deve um determinado valor a uma empresa. O juiz pode proferir uma sentença, declara a inexistência de uma dívida ou uma inexistência de uma dívida, extinguindo essa obrigação. É ex tunc, é uma coisa pré-existente. Ação de uso capião. O juiz declara que o autor adquire uma propriedade de um imóvel por uso capião, ou seja, que ele já era proprietário de fato, mas a sentença apenas reconhece e declara o direito de propriedade sem modificá-lo. Sentença declaratória, pessoal. Ela é ex tunc, sempre de uma coisa pré-existente. Ela não cria nem modifica nada. Sentença constitutiva. A sentença constitutiva tem como objetivo criar, modificar, extinguir. Ela já é diferente da declaratória. Quanto a declaratória é ex tunc, a constitutiva é ex nunc, tá? Ao contrário da declaratória, ela não apenas reconhece uma situação, mas efetivamente altera a situação jurídica das partes. Essa decisão judicial, quando ela é constitutiva, ela cria novos direitos, extingue direitos, como por exemplo o divórcio, ela extingue direitos, ou modifica uma relação jurídica já consolidada. Acho que é essa que é divórcio. Qual que é a finalidade dessa sentença? É modificar o status jurídico. Qual é o efeito? Ela cria, modifica ou extingue direitos e deveres. A sentença constitutiva. Ação de divórcio. É um exemplo. Quando o juiz declara o divórcio, ele extingue o vínculo matrimonial. Ação de interdição, que é um exemplo da Ana, que entra com uma ação para não permitir que a mãe dela com Alzheimer ande mais na rua. O juiz declara para a parte, altera seu estado, a sua capacidade jurídica, nomeando um curador para administrar seus bens e etc. Ação de interdição. Ação de anulação de casamento. O juiz declara que o casamento nulo por algum vício. De repente a pessoa casa, mas ela já era casada. Então, aquelas nulidades do casamento, né, que são várias, que a gente já estudou no direito civil. Sentença condenatória, pessoal. A sentença condenatória impõe ao réu uma obrigação de fazer, não fazer ou pagar algo. Ela surge de uma violação de direito e tem como finalidade restabelecer o direito violado por meio de imposição de uma sanção ou cumprimento de obrigação. A sentença condenatória exige do réu uma prestação positiva, pagar ou fazer algo, isso é prestação positiva, ou prestação negativa, abster-se de fazer algo. Finalidade: reparar o dano ou cumprir uma obrigação. Qual é o efeito? Impõe ao réu o cumprimento de uma obrigação de pagar, fazer ou não fazer algo. Então, vamos aos exemplos? Ação de indenização por danos materiais. O juiz condena uma empresa a pagar 10 mil ao autor como indenização aos danos causados à propriedade do autor em decorrência de um acidente. É sentença condenatória. Ação de alimentos, pensão. O juiz condena João a pagar pensão alimentícia mensal de valor de R$ 1.500 para sustento de seu filho menor. Ação condenatória. Ação, obrigação de fazer. O juiz condena uma construtora a reparar defeitos estruturais em um apartamento entregue ao consumidor com falhas na construção, estabelecendo um prazo para cumprimento da obrigação. Ação condenatória. Em suma, pessoal, a ação declaratória apenas confirma uma situação jurídica já existente, não criando ou modificando direitos. Por isso que fala que ela é pré-existente ex tunc. Exemplo: reconhecimento de paternidade, dívida, provar a inexistência de uma dívida e etc. Sentença constitutiva é o contrário da declaratória. Cria, modifica ou extingue direitos. Sentenças condenatórias impõem ao réu a obrigação de fazer ou não fazer ou pagar algo. Declaratória, constitutiva e condenatória. São essas três classificações. Vamos para a questão 6. Explica a diferença da corrente unitária e a corrente dualista. Vamos lá. Pessoal,
Vamos lá. A corrente unitária é a common law lá dos Estados Unidos, tá? Mas deixa eu explicar melhor para vocês o que é essa diferenciação. Eu anotei aqui no caderno, que eu não quero falar com as minhas... Eu vou tentar falar com as minhas próprias palavras, mas tentar não errar. A unitária não é adotada no Brasil, é a common law dos Estados Unidos. Em um único tipo de norma, porque na unitária não se divide em materiais e processuais, não, é um único tipo de norma e o processo é um único meio de criar direito para as partes. Um único tipo de norma e o processo é um único meio de criar direito para as partes. Olha que interessante. As normas existentes aqui apenas servirão para sustentar a existência do processo aqui. As normas existentes aqui apenas existirão para sustentar a existência do processo aqui. O modelo do ordenamento jurídico das normas unitárias não se preocupa em provar direitos. As normas que existem aqui servem apenas... As normas existem servem para apenas... As normas existem e servem para o processo, pois o processo é quem cria direitos, não é as normas. Tá? A common law dos Estados Unidos. Não existe uma divisão de material e processual. E a dualista, pessoal? A dualista, teoria adotada no Brasil, tá? Ela se divide em duas espécies, material, substancial, subjetivo, e processual, que é adjetivo e instrumental. Antigamente até não falava processual, falava material e instrumental. Hoje fala material e processual. Material são previsões legais abstratas, pois o indivíduo pode exercer esse direito ou não, que dispõe sobre direitos que as pessoas podem exercer. São conteúdo do processo, normas materiais. Sem elas, sem as normas materiais, o processo não tem finalidade, pois não tem objetivo ou direito algum de efetividade. Já as normas processuais, pessoal, toda norma que regula o processo, que incide numa relação processual. Tá? No Brasil, a teoria dualista distingue claramente entre normas materiais e processuais, enquanto a teoria unitária, na common law, como eu já disse, vê o direito como um sistema integrado. Maria Helena Diniz, ela tem um conceito que eu gosto, que ela fala o seguinte: as normas jurídicas são vistas como um sistema único que regula tanto o conteúdo das relações jurídicas quanto os procedimentos para sua aplicação. O direito processual é integrado ao direito material sem uma separação estrita, entendeu? Isso é a monista, a unitária. Já na dualista, existem normas materiais e normas jurídicas. É isso, pessoal. Essa é a questão de número... Deixa eu ver aqui, número 6. Agora vamos para 7. Quais são os métodos alternativos de solução de conflito? Questão número 7. Métodos alternativos de solução de conflito. Aí, pessoal, a gente tem que lembrar da questão 7 das exceções com relação à inafastabilidade da jurisdição. A gente tem, em primeiro lugar, o artigo 52, inciso 1 e 2. 1 e 2, da Constituição Federal, que fala que o poder legislativo pode julgar o presidente da República, o vice-presidente, ministros de Estado, por crimes de responsabilidade, e pode até perder o cargo, o presidente, o vice-presidente e os ministros de Estado, acho que através do impeachment, né? Poder legislativo pode julgar. Isso está na Constituição Federal. Então, ele é uma função atípica do poder legislativo, uma função atípica de microjurisdição. Ele tem uma função microjurisdicional. Olha que interessante. Essa é a primeira exceção. A segunda exceção é a desapropriação, tá?
que é uma exceção à jurisdição. E a terceira é justamente essa pergunta, quais são os métodos alternativos? A terceira exceção que não precisa recorrer ao Poder Judiciário. Quais são esses métodos? Primeiro, a mediação. O que é mediação, pessoal? Mediação é um método alternativo de resolução de conflitos, onde as partes, com a ajuda de um mediador, buscam estabelecer diálogo e encontrar uma solução amigável para o conflito. O mediador não impõe uma decisão, mas facilita a comunicação entre as partes, ajudando a identificar seus interesses e construir uma solução em conjunto. Então tem que ter imparcialidade do mediador, o mediador não toma partido, apenas auxilia na comunicação, autonomia das partes, as partes têm um controle sobre a decisão e a solução dos conflitos, diferente da jurisdição, que é quando o juiz bate uma sentença, aquela sentença tem que ser obedecida, então é uma exceção. Aqui existe um foco na restauração da relação, a mediação é especialmente eficaz em casos em que é importante manter um bom relacionamento entre as partes, como disputas familiares ou empresariais. Vamos dar um exemplo, uma disputa familiar sobre a guarda do filho. Dois pais em processo de separação, em vez de recorrer ao litígio, opta por uma mediação para definir a guarda compartilhada e o regime de visitas. O mediador ajuda a chegar em um consenso. E a conciliação? É uma linha tênue a diferença, tá, pessoal? A conciliação é semelhante à mediação, mas o conciliador tem uma participação mais ativa, enquanto a mediação é mais passiva, o conciliador é mais ativo na condução do processo. Ele pode surgir com proposta de acordo, com base em análise do conflito. O que vocês acham disso, daquilo? Ele propõe alguns acordos para ajudar na conciliar, orientar a negociação. Existe uma intervenção do conciliador, por isso que ele fala que ele é mais ativo do que o mediador, né? O conciliador pode sugerir soluções para celeridade, rapidez, né, do processo. Existe uma autonomia das partes, as partes têm a última palavra na decisão de aceitar ou não a proposta do conciliador. Vamos dar como exemplo a ação de cobrança de dívida. Uma empresa entra com uma ação de cobrança contra um cliente inadimplente. O juiz sugere uma sessão de conciliação, na qual o conciliador propõe um acordo de parcelamento da dívida. As partes aceitam a proposta e o conflito é resolvido sem a necessidade de um longo processo judicial. Isso também desafoga o judiciário, viu, pessoal? Esses métodos alternativos de resolução de conflitos, que é uma exceção à inafastabilidade da jurisdição. A arbitrariedade, pessoal, enquanto a mediação e a conciliação é autocompositivo, composto pelas partes, a arbitrariedade é um método heterocompositivo. A arbitragem é um método no qual as partes escolhem um árbitro ou um tribunal arbitral para resolver a disputa. Ao contrário da mediação e da conciliação, a decisão do árbitro tem caráter vinculante e definitivo, assim como uma sentença judicial. Por isso que fala que a arbitragem é um exercício da jurisdição. Não é uma jurisdição, é um exercício, tá? A decisão é imposta, diferente da mediação da conciliação, em que as partes chegam a um acordo, a arbitragem, o árbitro impõe uma decisão final. Tá? Vamos imaginar um exemplo, a disputa entre empresas sobre um contrato comercial. Duas empresas têm uma divergência sobre a interpretação de uma cláusula em específico. Em vez de recorrer ao judiciário, eles optam por uma cláusula arbitral, que determina que a disputa será resolvida em um tribunal arbitral. O árbitro analisa o caso e emite uma sentença arbitral vinculante que as partes devem cumprir. É heterocompositiva, a decisão é imposta por um terceiro. Por isso que é diferente da mediação em composição, que é autocompositiva, as partes definem. Aqui é heterocompositiva, é imposta por um terceiro, que é o árbitro. Perfeito? Questão 8, pessoal. Verdadeiro ou falso? A arbitragem é um exercício da jurisdição? Verdadeiro. Por que verdadeiro? Explicação. A corrente que considera a arbitragem como exercício da jurisdição argumenta que a arbitragem pode ser vista como uma forma de jurisdição privada. É uma corrente, porque tem corrente que é contra isso, tá, pessoal? Que fala que não é um exercício. Embora não seja jurisdição estatal, a arbitragem possui característica do exercício jurisdicional, como a capacidade de decidir litígios e a possibilidade de
da execução judicial das decisões. Qual que é a base legal disso? Você fala assim, fundamenta, né? Todo mundo fala. Lei 9.307 de 1996, a lei da arbitragem. Em seu artigo 18, define que o árbitro é o juiz de fato e de direito, e suas decisões têm efeito semelhante aos da sentença judicial. Da Constituição Federal, onde está isso? Artigo 35, reconhece a arbitragem como uma alternativa para a resolução de conflitos, permitindo sua integração no sistema jurisdicional. O mediador é escolhido pelas partes. Segunda frase, desculpa. Verdadeiro ou falso? O mediador é escolhido pelas partes. Verdadeiro. Na mediação, o mediador é geralmente escolhido pelas partes envolvidas no conflito. O mediador atua como facilitador. Ele não é tão ativo. O conciliador tem um papel mais ativo, né? Ele promove acordos. O mediador é mais passivo. É verdadeira essa afirmação. Qual a base legal? Lei 13.140 de 2015, Lei da Mediação. 13.140 de 2015. Estabelece que as partes podem escolher o mediador e definir as regras para a mediação. Toda resposta tem uma base legal, tá, pessoal? O árbitro, terceira frase, o árbitro é somente para facilitar o diálogo entre as partes, não poder interferir? Falso. O árbitro não se limita a facilitar o diálogo entre as partes. Ele tem a responsabilidade de decidir sobre o litígio apresentado. O árbitro atua de maneira mais assertiva, tomando a decisão sobre os méritos do caso, que é diferente do papel do mediador. O árbitro pode impor uma solução que seja vinculada para as partes, enquanto o mediador apenas facilita a negociação e não decide o caso. Qual que é a base legal? Lei 9.307 de 96, a lei da arbitragem, que fala o seguinte, define que o árbitro tem a função de decidir o litígio, o conflito, e suas decisões são vinculativas e executáveis, diferente do mediador. Quarta afirmação, a atividade que o árbitro realiza é a mesma que o juiz, não sendo diferente absolutamente nada? Falso. Embora o árbitro e o juiz desempenhem funções semelhantes em termos de decisões sobre litígios, a natureza de suas atividades é diferente. O juiz atua no âmbito do sistema judicial estatal, enquanto o árbitro apenas opera em um sistema privado e consensual. O juiz exerce uma jurisdição estatal, enquanto o árbitro exerce uma jurisdição privada. Além disso, a atuação do árbitro é regida pelas regras estabelecidas pelas partes, e o procedimento arbitral pode ser mais flexível e informal comparado com o processo judicial. Qual que é a base legal disso? Lei 9.307, a lei da arbitragem, regula a arbitragem e diferencia a atuação do árbitro do juiz, evidenciando que, embora ambos decidam sobre litígios, conflitos, suas funções e o contexto em que atua são distintos. A arbitragem é considerada um exercício da jurisdição privada. É isso, pessoal. Finalizamos a prova simulada.